Estamos todos de acordo que a qualidade sonora está boa, que a qualidade de imagem está boa, então vamos dar início ao nosso programa. Estamos a falar de um podcast interessante, numa passagem de ano. Eu, em particular, como vocês sabem, desde o início, o podcast já existe. Trouxe esse conceito para cá no país para conversar com pessoas, para entender as pessoas, para tentar aprender um pouco mais, porque já dizia um filósofo, só sei que nada sei. Então esse é um espaço onde eu convido pessoas que admiro, pessoas que despertam alguma curiosidade, pessoas que são capazes de transmitir sempre aqui alguma sabedoria para fazerem parte deste painel. Hoje não foge a regra. Hoje teremos um debate onde a intenção é tentarmos entender, né, na visão de homens religiosos ou pregadores da palavra, e atenção, eu preciso sempre colocar aqui uma vírgula, porque tenho dois convidados com alguma diversidade no que toca a contextos. Há um que se considera religioso, há um que não se considera religioso. Então, já falamos sobre isso em programas com essa natureza, não é a primeira vez que eles passam aqui. Iremos falar agora, neste episódio do Fly Podcast, sobre o Natal e a passagem de ano, para entendermos então a visão desses homens. Então vou cumprimentar os meus colegas de painel aqui no Fly Podcast. Seja bem-vindo à minha esquerda, meu irmão apóstolo Cornélio Manuel, né? É bom ter-te de volta, Cornélio. Muito obrigado, muito boa noite ao Fly e a todos internautas que nos acompanham. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoá-los a todos. Achei muito, mas muito gratificante o convite para estarmos aqui e felicitá-los então pela melhoria na produção e no desenvolvimento. Trazidos cá hoje. Bom. Obrigado pela riquíssima introdução. E aqui à minha direita, né, o irreverente, o meu ilustre amigo e convidado, apóstolo Hugo Zé da Costa. Como está, apóstolo? Eu estou bem, obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Grato por mais uma vez estar aqui presente. Agradeço imenso a toda a equipe por esta oportunidade que concederam. Apóstolo, iremos tê-los, né, aqui os dois, mais vezes, com certeza, porque a dinâmica do mundo nos faz, né, ter vontade de entender certos posicionamentos. Há aqui questionamentos que devem ser colocados à frente. Não é? Nós, enquanto crescemos, vamos ouvindo várias coisas e nem sabemos o que é que uma ou outra significa. Portanto, vocês, como pessoas que representam a palavra de Deus na Terra, devem sempre ilustrar-nos aqui com o objetivo de nos mostrar o caminho na vossa visão. Certo, né? certo. Uma visão que de alguma forma diversifica, porque tu tens um ponto de vista e o apóstolo Cornélio também tem outro ponto de vista. Como é que você... como é que você visualiza essa imagem de diversidade em opiniões numa coisa que devia ser única? Sim, de princípio isto sempre ocorreu de tempo em tempo e isso sempre ocorrerá porque as pessoas pensam de diferentes maneiras, as pessoas têm uma diferente semente, as pessoas foram feitas de diferentes maneiras porque na Terra existem duas sementes, não é? A semente da serpente e a semente de Adão. Sabe? Então, atendendo isto, então, é neste sentido de que sempre haverá esta diversidade, esta diferença de ideia, de acreditar, de seguir e não só, porque a própria Terra em si já nos oferece isso, as línguas, né? Os costumes, as tradições, os hábitos, elas em si já nos oferecem isso. É neste sentido que, como Deus é um só nos céus, não é? Deve haver um homem na terra para que possa trazer essa unidade da fé. Porque a unidade da fé em Cristo só é possível por intermédio de um homem, a qual Cristo envia sobre a terra. Ok. Ótimo. Bem, dizia aqui o Hugo, né, que já existe essa diversidade nas opiniões e eu questionava sobre a necessidade de existir pessoas que representam uma coisa, mas em diferentes formas. Como é que o Cornélio visualiza esse quadro? Primeiro, a diferença faz o mundo. Porém, a forma de como as pessoas pensam tem a ver primeiramente com a educação.
tem a ver com o ensino, a cultura que lhes é transmitida e inculcada. Mas a palavra de Deus é única, a palavra de Deus é uma, mas as formas de como elas são interpretadas originam pensamentos diferentes. Mas ter pensamentos diferentes não é problema, quando no que diz a respeito das Sagradas Escrituras. Mas quando o pensamento é contrário ao que diz as Sagradas Escrituras, ali está o determinado problema. E o que eu posso dizer a nível daquilo que é a confissão da nossa fé em Cristo Jesus, as diferenças de ideia muitas das vezes está sentado naquilo que as pessoas não querem, no que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia em Filipenses diz, no capítulo do número 2, que tenhamos todos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo querer, como em Cristo Jesus há para com todos. Então, se a nossa fé for alicerçada na vontade de Deus, temos a plena certeza que ainda que os nossos pensamentos forem diferentes, não forem contrários, conseguiremos caminhar da forma mais saudável possível. Isso por quê? Porque Deus deu diferentes ministérios. A uns deu para apóstolo, outros por profeta, outros por evangelista, outros por mestre, outros por pastores. A Bíblia Sagrada como uma revelação única e plena, nós podemos ver isso ao longo das Sagradas Escrituras. Foram 66 livros, 40 autores, todos falaram de maneira diferente, mas em um único pensamento: mostrar a verdade de Deus em Cristo Jesus. Então Cornélio acha que o pensamento que Hugo representa assemelha-se ao seu? Não. Não? Ali está. Não, mas aí já começamos a entrar aqui em contradição. Não. Permita-me esclarecer. Eu disse pensamento diferente. Foi feita com base na afirmação que fez, não é? Sim, mas é diferente. Okay? Explica-nos essa diferença. E eu vou lhe explicar da maneira mais clara. Por exemplo, o nosso tema é sobre o Natal, não sei se vai dar já. Não, vamos chegar, não, temos Sim, é só para dizer. Sabes que o Fly Podcast tem todo o mundo. Apóstolo Hugo, o Cornélio já vai entrar. Apóstolo Hugo, só para perceber aqui, relativamente ao tempo, estamos bem? Sim, não, em relação ao tempo externo. Está tudo bem. Então estamos bem. Okay. Podemos passar aqui um ano também. Sim, a passagem de ano pode ser aqui hoje. Onde é que se diferencia do Hugo? Está aqui. Eu acredito que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus mediante a graça. E esta graça redentora não vela na obra do homem, vela na obra de Deus realizada em Cristo Jesus. Já muito diferente, muito contrário. E a minha fé é cristocêntrica. Ela não está firmada num homem que fala. Está firmada no Cristo, que é a palavra falada, a palavra revelada, a palavra encarnada, a palavra salvífica e salvadora. É neste que eu creio. Okay. Os homens são apenas servos e ministros da qual vem a palavra. E não meio para se apegar. Eu quero entrar no tema e vou pedir desculpas às pessoas porque ainda não entramos no tema. Mas é assim, quando se tem dois homens aqui ricos na retórica, com um conhecimento vasto, cada um na sua área, é quase difícil a gente manter, né, o compromisso que nós temos. Nós vamos entrar, mas eu acho que o Hugo, de certa forma, quer rebater aqui algum posicionamento, né? Porque o apóstolo Cornélio acabou por dizer que ele não se baseia na palavra de um homem que fala, mas é um cristocêntrico, é assim o termo, exato, né? É um cristocêntrico, né? Ele está logo a querer dizer que ele não concorda com o facto de tu seguires o Cacó Felipe. É um facto, né? Sim, eu ouvi ele a dizer que a sua fé é uma fé cristocêntrica. Esta é uma fé satânica, porque não tem na Bíblia. É uma fé satânica? Sim. Na Bíblia não existe fé cristocêntrica. Não existe? Não. Essa é uma fé que veio do inferno, que os homens hoje seguem, acreditam como se isso estivesse na Bíblia. Percebe? Porque a questão é a seguinte, tudo quanto é fé, a Bíblia já mostra, já explica. Se ele puder me mostrar na Bíblia que esta fé que ele tem é de Deus, está na Bíblia, fé cristocêntrico, eu vou dizer publicamente que afinal de contas eu estou no caminho errado. Aqui no Fly Podcast. És capaz de... sim. Ele é capaz de te converter? Sim, por se ele mostrar, porque eu sei, não é? Que a fé cristocêntrica veio do inferno, não veio da palavra de Deus. Na palavra de Deus não existe fé cristocêntrica. Esta é uma fé satânica que tem cegado as pessoas, não é? E as pessoas têm crido nesta fé satânica
como se esta fé fosse verdadeira. Então, indo mesmo do que o Fly acabou de perguntar, o qual também pude explicar, em relação da diferença, entenda que a diferença, conforme eu disse, ela surge a partir do momento que surgiu as duas sementes na terra. Na terra há duas sementes. A semente do maligno, que é a semente de Caim, e a semente de Adão, não é? Que é o Set ou o Abel. Veja algo. Quando é que começou a surgir essa diferença de pensamento, de acreditar, de religião e assim diante? Tudo isso surgiu lá na Babilônia. Quando as pessoas queriam fazer algo para Deus por eles mesmos, porque nós não podemos fazer algo para Deus ou por Deus por nós mesmos, mas é Deus, não é, quem decide ou quem determina ou quem faz as coisas. Quero dizer, eu não posso servir Deus porque eu quero servir Deus, mas é Deus quem predestina. Mas quando as pessoas queriam alcançar a Deus, não havia traçada por Deus, não é? Isto foi lá na Torre de Babel. Então Deus confundiu as línguas das pessoas, ao ponto que as pessoas já não começaram a se compreender. As pessoas falavam, eles ouviam, mas não conseguiam se compreender. É aí onde começou a confusão na terra, a confusão de línguas, que é chamada de Babilônia. E hoje a Babilônia, não é? No que concerne a fé em Deus, nós podemos ver através das religiões. Por isso que você pode ver. As pessoas podem estar dentro do cristianismo, não é? Este pode ser até mesmo pentecostal, mas com o outro pentecostal tem doutrinas diferentes, tem princípios diferentes. Podem crer que a Bíblia, por exemplo, é o seu fundamento. Podem crer que, por exemplo, eles, para serem salvos, devem crer na Bíblia, devem seguir Jesus. Creem assim, creem que para serem salvos devem crer em Cristo, mas têm doutrinas e princípios diferentes. O que é isso? Isso é Babilônia, isso é confusão de línguas. É para que as pessoas possam compreender, não é, que Deus não está em nenhuma religião. Vejamos, por exemplo, dentro da religião islâmica, há os sunitas, há os salafistas. Quer dizer, há muitas divisões entre elas, mesmo também dentro do judaísmo, dentro de qualquer religião, nós podemos encontrar isso. Mas por que tem que ser assim? Sim, Por que tem de haver essas divisões? Sim, essas divisões têm a ver manifestando a semente de Caim. É a semente do maligno, a semente do mal. Porque quando nós pretendemos fazer algo por Deus, nós mesmos, por não ser a via de Deus, Deus vai confundir as nossas línguas. É como se de repente nós os três aqui desejamos fazer algo para Deus, enquanto Deus não traçou desta maneira ou não é a via de Deus. Então, por não ser a vontade de Deus, nós vamos acabar de nos contradizer. Mas quando as pessoas têm o verdadeiro Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro Espírito de Deus, apesar de que eles podem estar em diferentes lugares, em diferentes nações, em diferentes pontos, eles terão a mesma língua, a mesma fé, o mesmo pensamento, você vê? A mesma linguagem. Você vê que, por exemplo, pela Bíblia, nós podemos ver que Marcos, Mateus, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos do Senhor Jesus de Nazaré, cada um em seu lugar, mas Mateus não contradisse Paulo, Mateus não contradisse Marcos, Marcos não contradisse João, João não contradisse Lucas. Por quê? Porque era o verdadeiro Espírito Santo que estava sobre ele. Mas o que nós vemos na terra, não. 2 homens que alegam ser de Deus têm doutrinas diferentes, princípios diferentes. Este pode ser a Assembleia de Deus Pentecostal do Maculuso, aquele pode ser a Assembleia de Deus Pentecostal não sei de onde, o outro a mesmíssima coisa, você vê que, mas todos eles com doutrinas diferentes. Por quê? Para que as pessoas possam compreender que a unidade da fé somente é possível por um profeta. Mesmo pela Bíblia, o povo nunca esteve unido fora de um profeta vivo. Nunca em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o povo esteve na vontade perfeita de Deus, ou o povo esteve no caminho de Deus, ou o povo esteve unido fora de um profeta mensageiro vivo entre as pessoas. Porque somente um profeta mensageiro vivo é que produz um êxodo. Uma verdade não pode produzir um êxodo. Ou quer dizer, o que é êxodo? Uma saída. Somente um profeta mensageiro vivo pode produzir um êxodo. E o profeta mensageiro vivo, que por sua vez
é o legislador da palavra de Deus. É ele quem define. Vejamos o seguinte. No tempo de Noé, as pessoas, por sua vez, tinham diferentes pensamentos, tinham diferentes conceitos. Mas qual era o verdadeiro conceito? Qual era o verdadeiro pensamento? O verdadeiro pensamento era o de Noé, porque Noé era a boca de Deus. De geração em geração, o único verdadeiro pensamento, o pensamento quer dizer, quem exprime os pensamentos de Deus em uma geração é o profeta mensageiro. Um apóstolo, um pastor, um evangelista, um doutor, não tem como exprimir os pensamentos de Deus, porque esses não são a boca de Deus. A boca de Deus é somente o profeta mensageiro. Já os ministros de Efésios 4:11... Nesse caso, Hugo enquadra-se na questão de um apóstolo não poder transmitir os pensamentos de Deus. Sim, porque... Sim, claro, ver algo, porque os ministros de Efésios 4:11 são a boca do profeta mensageiro. Eles ecoam o que... Veja algo, o profeta mensageiro é a boca de Deus. E os ministros de Efésios 4:11 são a boca do profeta mensageiro. Mas o ministro de Defesa? São um ministro de Efésios 4:11. O ministro de 4:11 o quê? Efésios 4:11 são... ministro de Defesa de Efésios 4:11. Efésios 4:11, sim. É o ministério da palavra, ok? Então, o ministro de Efésios 4:11, ele ecoa o que o profeta mensageiro do seu tempo está a dizer. Por exemplo, Arão ecoava o que Moisés dizia. Mesmo Pedro, Mateus, Marcos, Bartolomeu assim diante, ecoava o que Jesus dizia. Timóteo, Tito, ecoava o que Paulo dizia. Quer dizer, quem exprime os pensamentos de Deus é o profeta mensageiro. Já os homens em si, o pensamento do Fly, o meu pensamento, o pensamento do Cornélio, não tem nada a ver com Deus. O que o Fly pensa de Deus, o que o Cornélio pensa de Deus, o que eu poderia pensar de Deus, isso não tem nada a ver com Deus se isso não vir do profeta mensageiro vivo da geração. Porque de geração em geração, a única via de haver uma só fé, um só pensamento, um só Espírito, um só Deus, somente em volta do profeta mensageiro. Se não for em volta do profeta mensageiro, é mentir-se. Ok. Hugo, dizia só para tentar recapitular, e eu vou voltar aqui ao Cornélio para dar também a palavra. Disse que se ele provar que na Bíblia existe o... Fé cristocêntrica. O que é que ele ia fazer? Qual é o desafio que propôs? Sim, eu disse, se ele... Ia se converter, não ia se converter em quê? Não é converter. Eu iria dizer que eu sou falso, que eu estou no caminho errado. Ias admitir que és falso no caminho errado. Porque esta fé... Qual seria o caminho certo? O do Cornélio? Não é que o caminho certo seria ele. Se a fé é cristocêntrica e está na Bíblia... Tinha que me basear nesta fé, porque esta fé não existe. Ok, então vamos dar aqui a palavra ao Cornélio, para não perder o raciocínio. Né? O Hugo tocou aqui num ponto interessante. Cornélio, agora desperta-nos a curiosidade de percebermos aqui o significado, a origem e onde podemos encontrar a fé cristocêntrica. Ok, primeiro dizer que a expressão cristocêntrica quer dizer Cristo o centro. Só isso. Quer dizer, é uma fé fundamentada em Cristo Jesus. Esta é a fé que eu tenho, é a fé que eu expresso. Agora, não vou fazer isso como para provar a ele que a fé em Cristo... Mas temos aqui uma Mas eu tenho a Bíblia Sagrada, sim, tenho a Bíblia Sagrada e eu posso lê-la. Ok, né? E lá está na Bíblia? Está na Bíblia. É hoje que veremos o Hugo admitir que é falso e que vai se converter na tua não, quer dizer, vai se converter... A Bíblia é um livro que prova, reprova, sintetiza, organiza o pensamento e a maneira de se expressar. Nesse caso, vai provar alguma coisa? Sim, a Bíblia vai. Ok, então vamos lá. 2 Timóteos, capítulo de número 3, versículos de número Estamos atentos, não é? 14 até os versículos de número 17. Porque tu, entretanto, permanece no que foste ensinado e recebeste, e o qual tens a plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tens aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar da maneira certa de viver, a fim de que todo homem
tem a capacidade e o pleno preparo para realizar todas as boas obras. A fé é em Cristo Jesus. Ouviste, Se quiser... o Fly, ouviste a fé cristocêntrica? Não. Pela definição dele, Sim. é fé em Cristo. Mas nesse caso, Não, na minha versão, a fé cristocêntrica. O quer o termo fé cristocêntrica na Não, Bíblia. é o seguinte. É o termo seguinte. cristocêntrico, É o seguinte. Sim, porque para a pessoa dizer que eu tenho fé cristocêntrica, é porque esta fé existe. É Agora, Cristo. se eu tenho uma fé e esta fé não tem um nome, eu não devo dizer que é uma fé cristocêntrica. Vamos supor, eu vou dizer, eu tenho uma fé talibã. Esta é a fé que salva. Um exemplo. Quer dizer que esta fé existe na palavra de Deus. Ou existe no que eu creio. Ou Deus revelou por intermédio de um profeta. Mas agora, se é para mim ler, depois para mim dar explicação, ao ponto que um iletrado, mesmo ouvindo, não consegue compreender, isso já é invenção. Porque algo que é... Hugo, a fé é em quem? Convém ainda mostrar a fé cristocêntrica. A fé é em Cristo Jesus. Jesus é o centro e a razão da existência da fé. Sem Cristo Jesus não há razão nem existência da fé. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17. Não, você mostra ainda a fé cristocêntrica está aqui na Bíblia Sagrada. Eu não ouvi, nem ele ouviu. Está aqui na Bíblia Sagrada. Não, a fé cristocêntrica. O senhor me refere a respeito da fé cristocêntrica. Cristocêntrica, sim. Isso é uma palavra por justaposição. Sim, na Bíblia está onde? Mostra-me essa palavra. Jesus é a razão da fé. Está bem. Eu tenho aqui a Bíblia. Você tem aí a Bíblia. Abra a tua Bíblia. Mostra-me a Bíblia. Eu já ouvi, sim. Abra a tua Bíblia. Mas não ouvi. Por intermédio da fé em Cristo Jesus. Em quem nós devemos depositar a nossa fé? Abra a tua Bíblia e ela vai te responder. Não sei se estás a me compreender. Eu quero que você me mostre. Responder. A fé cristocêntrica. A fé é em Cristo. Não estou a falar fé em Cristo. Calma, um momento. Quando uma fé está centrada em Cristo, essa fé é cristocêntrica. Está escrito onde? Que quando uma fé está centrada em Cristo, essa fé é cristocêntrica. Está escrito na Bíblia Sagrada. Em que capítulo? A palavra centro quer dizer meio. Jesus Cristo é a razão da nossa fé. Mas observa algo. Como estamos a falar da palavra de Deus e há pessoas que não têm até noção da palavra de Deus, é algo que nós possamos mostrar. Eu não posso vir ao Amado. Fé cristocêntrica. Mostrei ao Amado. E eu tenho... Também é assim. Pode... Amado, não é na muita... essa posição. Não é na muita abordagem. Não é na muita abordagem que se ganha razão. Aqui não se tem razão, tanto não está escrito. Eu não tenho crido nesta fé que as pessoas tenham dito fé cristocêntrica. Mas a fé esta é uma fé, conforme eu disse, não que tem origem do inferno. Amigo, toda pessoa que diz que ele é salvo, ele é cristocêntrico, tem uma fé cristocêntrica, quer dizer, essa pessoa tem uma origem ao inferno. Esta fé não existe na Bíblia. Mesmo os que estão a seguir pelo comentário, permita-me dizer uma coisa. Não é afiliado em nenhuma religião. Uma coisa. Ele fez uma questão e eu quero terminar. Não, vais terminar. É só para terminar. Termina. Primeiro, o texto de Timóteo mostra que a nossa fé é em Cristo Jesus. Efésios capítulo de número 2. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Sois salvos mediante a graça por meio da fé em Cristo Jesus. A Bíblia, em nenhuma parte, mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz que não foi dado a nenhum nome na terra aos homens do qual podemos ser salvos, a não ser no nome de Cristo Jesus. Então, muitas das vezes as pessoas, por pretextos, eles preferem não aceitar termos claros que a Bíblia apresenta para dar a entender e a elucidar as pessoas. E quando nós entramos para o estudo da fé, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17, diz que a fé é pelo ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Então a fé vem pela fé, a fé vem pela pregação do Evangelho. E este Evangelho consiste apenas em uma única coisa: esclarecer as pessoas porquê da vinda, porquê da morte, porquê da ressurreição de Cristo Jesus. Fora de Cristo e sem Cristo não existe salvação. E o meio pela qual todo homem deva se guiar, confessando a fé em Cristo Jesus, ela tem como resultado a verdade do Evangelho. Agora, quando nós vamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia mostra que a fé está alicerçado nisso. Primeiro, a fé é resultado da pregação do Evangelho. Segundo, a fé é um fruto do Espírito Santo. Segundo Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Depois, a fé é um dom do Espírito Santo, conforme diz 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículos de número 7 em diante.
Tudo isso pode ser conformado pela Bíblia. E para não dizer que estou a torcer as Sagradas Escrituras... Cristocêntrica, fé É cristocêntrica. isso Porque que eu estás estou a falar dizer. tanto, não estás a mostrar Estou nada. a lhe dizer. Estava essa expressão Cristo... Cêntrica. Ali que é a Sabe tua fé. cristocêntrico? Sim, a fé Essa palavra cristocêntrica. Cristo quer dizer Cristo. Cêntrico quer dizer centro. A nossa fé está centrada em Cristo Jesus. Vamos só clarificar aqui uma coisa. Só um segundo, Hugo. Só um eu penso segundo. que- Só um sim, segundo. sim. Só um segundo. Só um segundo. Cornélio, o termo cristocêntrico foi adotado por ti ou já encontraste? Não é adotado por mim. É o seguinte. Eu percebi a tua explicação agora quando dividiste, né, aqui as palavras. Não é uma Ok. junção de palavras, né? Ok. Cada uma com o seu significado. Sim. Eu compreendi logo desde o início. Exato. Mas eu quero perceber aqui a Ok. origem deste termo, porque sabemos todos que quando se adota aqui coisas do género é porque elas partem de algum lugar e depois as pessoas de alguma forma abraçam. Certo. E o abraçar faz-nos expor ao mundo quando concordamos ou quando nos identificamos Certo. com tal coisa. Este termo é adotado por ti, ele foi implementado, não é criado, foi implementado por ti no momento em que abordas questões dessa natureza, é assim que tu te identificas? Ou já encontraste? Ok, boa Olha, pergunta. não só é como... Responde na questão momento. É mais você responder a questão. Eu gostei muito da questão do fly. Eu quero só que você responde. Se for dado por ti ou já encontraste? Só isso que todos Este querem ver. termo é para explicar a minha firmeza da fé em Cristo Jesus. Responde se você. A questão não é essa. É para é explicar mais a legal. minha fé em Cristo Jesus. Não, a questão é só Sim, se sim, encontrei sim. ou foi dado por O termo, mim. não, o A termo resposta é só- simples. Não, é assim, só para clarificarmos Sim, aqui, para clarificar, para que o todos Hugo em compreendam, sim, o eu Hugo quero em si, compreender. Porque o Hugo passou aqui uma observação que, não sei se lembro-me bem, ele diz que aquelas pessoas com alguma capacidade mínima de percepção e pretendem também ser elucidados, podem não entender. Quando tu Com certeza. explicavas aqui na Bíblia... Cristocêntrico. O cristocêntrico. Ok. Quando davas a tua explicação, Hugo, ao responder, disse que a explicação dele dificulta a percepção de imediato das pessoas. Ele queria algo mais sintético, mais simples, para uma compreensão geral. Para uma compreensão mais simples, é só dizer a minha fé é somente em Cristo Jesus. Não, Só que essa expressão somente Fly, em Cristo um momento Jesus. só. Vamos ir na questão muito simples. Esta fé cristocêntrica é adotada por ti ou tu já encontraste? Só isso. Encontrei na Bíblia. Mas está, não, na Bíblia você viste? Ok, tá Fly, um aqui momento só. na Encontraste na Bíblia, Bíblia. viste, Ok. Fly? Fly, você viu? assim, Está na Mas Bíblia. ouvindo, assim, o Fly a viu? explicação Fé dele cristocêntrica. fez-me compreender que sim, mas não está na Bíblia o termo. Então A não existe explicação- essa fé. a Termo, explicação deixa está. só dizer uma Mas coisa. eu Deixa compreendo. só dizer uma coisa. Termos. O que são termos? Termos são expressão falada Isso não tem nada a ver com a para palavra de Deus. entender Vai. uma coisa. A palavra de Deus não é gramática. Não é para você falar que não. Isso significa. Por não é exemplo, dicionário a é só palavra de Deus. perguntar. Não. Irmão, Fly, uma questão muito só. simples. Sim, Na chego até Bíblia ali. está escrito os tipos de profeta. Ok, eu Na chego Bíblia até está ali. escrito tipos de profeta. Vou responder, Que vou existe responder. profeta rei, Sim, sim. profeta Vou mensageiro, responder. profeta nabi, Vou responder. profeta Xaná. Vou Está responder. escrito assim. Vou responder. Obrigado. Isso são vai responder. classificações Vou para dar a responder. entender as Eu pessoas. vou responder. Me mostra também Deixa na eu responder Bíblia, se ainda, é para vou entrar mostrar. dentro desse tipo Sim, de da Bíblia, sim, pensamento. sim. Tem que ser assim, Entra veja só. dentro da Bíblia, Ok, sim, onde sim. está escrito que existem tipos de profeta. Ok. E o primeiro tipo de profeta é Ok. o profeta Está bem, mensageiro. obrigado. Está escrito assim. Grato. Fly é assim. Na palavra de Deus não há raciocínio, não há lógica. A palavra de Deus é revelação. Acabou. Não há lógica, não há Não há raciocínio. lógica, não há raciocínio na palavra de Deus. Em Deus, ou você crê ou você rejeita. Em Deus é só assim. Em Deus é assim. Em Deus ou crês ou rejeitas. Mas isso é uma visão tua ou é algo que te foi passado? De Gênesis a Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, perdão. Na Bíblia é assim. Está escrito lá que não há lógica nem raciocínio na palavra de Deus. Sim, na palavra de Deus. Deixa eu te explicar algo. E já é assim, E tem o que já está assim, mas eu vou chegar só ali para poder responder a questão dele para dizer o que eu quero dizer. Na palavra de Deus é assim, a palavra de Deus, eu não vou pegar a palavra de Deus e eu vou pegar um termo e vou ir no dicionário ou do que eu aprendi na escola para me dizer isso significa isso, assim. No que concerne a palavra de Deus, a palavra de Deus só tem um intérprete na palavra de Deus. Só há um intérprete na palavra de Deus. Deus, por intermédio do profeta mensageiro. Quer dizer, se algo estiver oculto na palavra de Deus, em algo que Deus disse ou fez, Deus só vai revelar isso a um profeta. Acabou. Quer dizer, se deve vir a existir uma outra fé que não está na Bíblia, deve ser Deus a dizer isto por meio de um profeta.
Tudo quanto não está escrito na Bíblia, se os homens classificarem aquilo como palavra de Deus, deve ser perguntado qual é o profeta mensageiro vivo que disse. Porque o que não vem fora do que vem de um profeta mensageiro, tudo é inferno. Tudo quanto eu digo, se não estiver na Bíblia, Deus revelou ao profeta Caco Filipe, ou Deus revelou ao profeta Martinho Lutero, ou John Hus, John Wycliffe, John Spurgeon, profetas e mensageiros das nações. Mas se o que alguém diz não foi um profeta antes de Caco Filipe, ou os profetas da Bíblia que disseram, ou Caco Filipe quem disse, e ele vem dizer como se aquilo fosse a palavra de Deus, saiba que aquilo é só imaginação e Deus não precisa dos nossos pensamentos na sua palavra. Hugo, agora quero lhe fazer uma pergunta. Certo. Se o profeta Caco Filipe dissesse a ti que a fé dele é cristocêntrica, o Hugo iria acreditar? Porque ele é a boca de Deus. Isso viria como uma revelação. Seria em virtude de um mandato que ele diria isso. Você vê? Em virtude do mandato. Como ele não é um profeta mensageiro, por isso que eu tenho que lhe pedir. Se ele fosse um profeta mensageiro... Então o problema está em quem menciona o termo. É conforme eu disse no início. Na palavra de Deus, no carnal, eu vou poder explicar no carnal. No carnal, há o diretor, há o secretário, há várias funções. Mas quem deve quem deve dar um despacho é o diretor. Ninguém pode vir dar um despacho porque ele é secretário do diretor, por exemplo. Vir assinar na conta do diretor. É assim na palavra de Deus. Na palavra de Deus, o que não está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, ele sabe que somente Deus pode falar por um profeta. Deus não revela sua palavra a um pastor. Deus não revela a sua palavra a um apóstolo. A um padre, não? A um padre, não. Deus somente revela a sua palavra a um profeta. Na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, está escrito assim. O Cornélio quer rebater essa afirmação. Que Deus não pode só revelar a um profeta, ele não tem como rebater, vai rebater como? Não há escritura para contrapor isso. Porque já, toda a escritura na Bíblia está escrito, né? Na Bíblia está escrito que Deus só revela a sua palavra a um profeta. Acabou. Nunca um pastor, Deus nunca revelou a palavra a um pastor. De Gênesis Apocalipse, Deus nunca revelou a sua palavra a um pastor. Nunca um evangelista, nunca um doutor, nunca um bispo, nunca um padre. Em toda a Bíblia. Cornélio, deixa-me só... a igreja que tu representas, depois corrija-me se fazer aqui alguma questão, e peço também ao Hugo para que, se eu tiver a errar na forma como vos dirijo as minhas questões relativamente ao que vocês representam, não é? Tenho aqui a liberdade para tal e agradecia que assim fosse. E diga-me então, Cornélio, se a igreja que tu... Aliás, na igreja que tu representas, existe um líder. Exato. Como é denominado este líder? É o reverendo Mauete. E o reverendo Mauete é apóstolo. É apóstolo? Sim. O reverendo Mauete responde a um líder também? Ele é o reverendo máximo da nossa congregação. Essa congregação, o ponto máximo... Ele sim reverencia, né, alguns líderes, aqueles que foram seus pais e mestres naquilo que diz respeito ao evangelho. O reverendo não tem um profeta a indicar-lhe o caminho? O único profeta que veio para indicar o caminho da salvação, conforme está escrito em Deuteronômio, que Deus suscitaria um profeta no meio de vós, a este deverão ouvir, é o único, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, essa minha produção que me traga também aqui um copo de água, um copo de sumo, estou com alguma sede. Vamos entrar então no tema que nos trouxe aqui. Você que está a ver isso, por favor, deixe o teu like, partilhe, porque nós temos aqui vários posicionamentos que acredito ser do vosso interesse e o programa vai agradar-te para este final de ano, você ter aqui um pouco de mais conhecimento sobre as passagens de ano e muito mais. Meta agora mesmo o seu like, que é muito importante para nos dar aquele suporte. Subscreva no nosso canal, eu agradeço imenso todo mundo que está aqui. Subscrevam no canal e façam-nos crescer. Metam o vosso like, por favor, é muito importante para nós. No entanto, o tema de hoje, peço perdão, está relacionado com o mês que estamos a viver. É época de Natal, como todos nós sabemos, é a altura em que as famílias se unem para comemorar e festejar, segundo a história, segundo aquilo que nos foi dito, a data que é especial pelo nascimento de Cristo, uma pregação que surge a partir da igreja. Após o Natal, nós também temos a transição do ano, embora que nem todos os países do mundo passam pelo mesmo, porque há zonas, e ajudem-me aqui porque escapa-me, fiz uma pesquisa, mas agora fugiu-me, estou-me sentindo uma prova, há zonas em que o mundo transita em outra altura diferente desta, mas
estamos aqui a passar, obrigado, estamos aqui a passar pela época natalícia e se você esteve com a tua família, Feliz Natal, não é? E tenha um próspero ano novo. Eu cresci com isso, eu acredito nisso, mas quero sim ouvir a intervenção e opinião dos meus convidados. Eu vou começar pelo Hugo. Hugo, a título particular e uma opinião no que toca à vossa congregação, é congregação, não é? Nós somos discípulos do profeta Caco Filipe. O que fica-me difícil. Hugo, a tua opinião e o que é que o profeta Caco Filipe prega relativamente ao Natal? Vamos começar pelo Natal, não é? Certo. Qual é a sua opinião sobre o Natal, Hugo? Sim, a de princípio é que toda pessoa que comemora o Natal não conhece nada da palavra de Deus. Qualquer pessoa que... Mesmo alguém que diz Feliz Natal em alguém é um pagão. Eu sou pagão nesse caso. Sim, toda pessoa que... Acabei de desejar aos nossos internautas, aqueles que nos veem agora, Feliz Natal. Sim, qualquer pessoa que felicite alguém Feliz Natal é um pagão. O que é um pagão? Um pagão? Sim. Ok. Existem 3 grupos, não é? Os verdadeiros adoradores de Deus, que são aqueles que creem no profeta vivo da geração. Existem os ateus, aqueles que não creem em Deus, e há os pagãos, que são todos aqueles, né, que podem crer em Deus, mas não reconhecem o profeta vivo do seu tempo. São esses que são os pagãos, certo? Então, toda pessoa que diz Feliz Natal é um pagão e não conhece nada de Deus. O que é o Natal? Vejamos, okay, sim, no Natal é uma data que a mãe católica, não é? Que é a mãe de todas as denominações religiosas sobre a face da Terra, quer seja aquelas que um dia vão existir, aquelas que existem assim por diante, implementou. Porque pelas Sagradas Escrituras, nós vemos claramente que os apóstolos viveram com Jesus e após Jesus. E nunca Jesus recomendou, não, ou nunca Jesus disse para alguém comemorar esta data, ou nunca, nem pela natureza em si, mostra-nos que Jesus nasceu no mês de dezembro. Isso é algo que a Igreja Católica introduziu para a Terra, a qual as suas filhas viram de proveitoso, porque iriam poder angariar muito dinheiro, e também receberam. Você vê que até mesmo a culto de Natal, nas filhas da Católica, que são as outras igrejas, tem culto de Natal, a oferta de Natal, tá vendo? Então, como viram que aquilo fica no final do ano. No final do ano, as pessoas tendem a querer ter muitas ambições para o próximo ano, as pessoas ficam mais leves, no final do ano as pessoas têm dinheiro. Então, as filhas da Igreja Católica, que são todas as denominações religiosas do mundo, não é? Viram isso proveitoso e aceitaram que a sua mamãe lhe colocasse isso como uma data do Jesus a qual eles pretendem adorar. Na sua opinião, o Natal... É do diabo O Natal é uma fase em que as igrejas incutiram isso na cabeça das pessoas para faturar mais? Para faturar mais, sim, porque é algo do diabo. Vejamos o seguinte. O Natal é do diabo? O Natal é do diabo. Vejamos o seguinte. No Natal, através do Natal, o pastor vai dizer que para trazer oferta de Natal. É para colocar envelope lá no dinheiro. Porque o líder já é que é o menino Jesus. Tá vendo? Então, a pessoa vai todos os dias de Natal, as filhas da Igreja Católica criam este culto. Vão embelezam lá a igreja, então as pessoas levam dinheiro, levam envelope. Então, como no final, neste tempo, todas as pessoas conseguem gastar muito no mercado, ou no supermercado, essas estão abertas para gastarem. Então, os filhos da Igreja Católica, as filhas, viram que é um bom momento e nós podemos arrecadar bem, porque até a sua meta sempre é o dinheiro, a meta de todas as denominações religiosas. Colocam o nome de Jesus e a Bíblia em frente, mas com o propósito sempre do dinheiro. Então, viram que, por exemplo, eu posso dormir à fome durante o ano todo, eu posso dormir à fome durante um dia ou outro, mas há um tempo
em que, através da mãe católica, implementou, em que as pessoas, por sua vez, conseguem até comprar grade de gasosa, enquanto que às vezes no ano não conseguiram comprar nem uma gasosa. Então, os líderes religiosos, as filhas da Igreja Católica, aceitaram isso porque aquilo é proveitoso para eles. Como as pessoas conseguem gastar muito, então nós vamos também aceitar e, por sua vez, vamos implementar ofertas de Natal, cabaz de Natal. Na igreja também há cabaz. De Natal também mesmo. Não é cabaz na igreja. Há cabaz nas igrejas, mesmo na igreja. Se aquele há cabaz. E se não há também, ele como não é muito sincero, pode até renegar aqui. Então, não quero afirmar algo que ele pode querer rebater. Ele não é muito sincero. Não é muito sincero. Ele dá cabaz na igreja. Há cabaz. Mesmo os internautas que estão a me acompanhar, eles sabem. Eles sabem que na igreja que eles deram cabaz, deram envelope de Natal ao Mas pastor. dão cabaz a quem? Aos líderes religiosos, aos pastores. Por isso que eles... Mas isso é errado. Se a própria data já é satânica, você vem mais comemorar para poder implementar mais... Por que não é errado sim? Não há na palavra de Deus e tendem a fazer isso incutando nas pessoas que é um dia, que é um mês em que o Jesus nasceu. Esse Jesus que nasceu, maldito seja esse Jesus que nasceu a este dia. Sim, porque este Jesus que nasceu é um boneco ou um imaginário a qual as pessoas têm nesse e tu podes ver algo, Fly, tu podes ver algo de que este mês de dezembro, lá em Israel, o dezembro é o inverno. Que é o tempo daquele imaginário ali que chamam Papai Noé. Não é do boneco imaginário o Papai Noé. E nós podemos ver sim, essa história de Papai Noel, né? A própria história em si, as pessoas não há uma credibilidade. Sim, não há uma credibilidade para isso. É a Igreja Católica que foi implementando isso. Por isso que os líderes religiosos que são os Papai Noé, são os Papai Natal, porque são eles quem conseguem arrecadar bem neste tempo de Natal. Tecnicamente, ou seja, na teoria o Pai Natal não arrecada, dá. Sim, pelo que nós, quando éramos mais crianças, quando a mamãe católica implementou isso, e nós estávamos perdidos, era o Pai Natal quem vinha te dar presente, assim diante. Mas já os líderes religiosos, conforme eu já disse, não vendo nada nas escrituras para poderem festejar o Natal, ou mesmo o mês de Jesus, que eles alegam ser o dezembro, receberam isso porque é proveitoso para eles. Porque as religiões só aceitam tudo que é proveitoso para eles. Como viram que é proveitoso, eles agora ficaram um pouco Papai Noel. Eles agora quem recebe, por isso que é a oferta de Natal. Mas na Bíblia quem deu a oferta de Natal? Cabaz para os pastores. Na Bíblia, quem deu cabaz para os pastores? Mesmo Paulo que explica em Gálatas 6, Gálatas 5, a respeito do servo de Deus assim diante, em nenhum momento ele fala sobre o cabaz. Em nenhum momento ele fala sobre a oferta de Natal, assim diante. E mesmo os pagãos, eles mesmo conseguem ver que o Natal mesmo é diabólico. Por que eles aproveitam e festejam? Porque é o tempo que eles vão beber mais, vão beber mais, vão se prostituir mais, há mais prostituição, o número de prostituição aumenta num tempo como este. Como é um tempo tão satânico, tão violento, vai ser um mês em que o Senhor Jesus nasceu. Não é possível, porque nesse tempo muitas mulheres perdem a virgindade, porque ficam livres. Tá vendo? Muita prostituição, muita bebedice, há muito álcool, mas muito álcool mesmo. Os pagãos lhes cuidam mesmo essas datas, tá vendo? Porque eles ficam a beber. Mas eles, no fundo, sabem que os religiosos estão a lhes ludibriar simplesmente. Então, o Natal ou o dezembro não é o mês em que Jesus nasceu. Mesmo pela natureza. Não é o mês. Não é o mês. Vamos ouvir a sua opinião sobre o nascimento de Jesus. Mas deixa-me também pegar aqui o posicionamento do Cornélio, né? E digo-lhe, meu irmão, esteja à vontade
para dizer-nos, na sua opinião, e o que é que a sua igreja prega sobre o Natal. Ok. Primeiro, Natal. Okay. Natal é uma efeméride. Uma efeméride da qual... Algo aqui que ele estava a dizer. Na nossa congregação não deram nenhum cabaz de Natal. Bom se dessem cabaz de Natal. Bom se dessem cabaz de Natal. Natal deixa-me só dizer. Bom se dessem. Por que eu estou a dizer bom se dessem? Porque o Natal é celebrado em Angola. Agora estou a dizer dentro da nossa realidade. Em Angola não é celebrado por causa do Pai Natal. Nós temos em comemoração a confraternização, a irmandade e o Dia da Família. Nós celebramos o Natal em Angola como o Dia da Família. Passa é a celebração do nascimento de Cristo. Não, isso é... Até em África isso é dito. Não, isso não é verdade. Isso é que tentam passar pela mentira, mas que não é a verdade. Quem tenta passar? É o que nós ouvimos. Não, isso aqui é uma estrutura do pensamento eurocêntrico. Isso é a estrutura do pensamento eurocêntrico na influência dos deuses escandinavos. Mas os programas religiosos, as missas, os cultos, dizem o mesmo, que vamos celebrar o nascimento de Cristo. Na televisão ouve-se mensagens... Em celebração do nascimento, não a data do nascimento. Uma coisa é celebração do nascimento, outra é a data do nascimento. Duas coisas distintas que devem ser separadas aqui. O que é que os cristãos celebram, afinal? A data ou o nascimento? Nós não celebramos a data. Celebramos o nascimento. E deixa só dizer que esta celebração do nascimento de Jesus não é uma ideia que os homens criaram. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isaías capítulo de número 9. Se vermos claramente, até no princípio o Cornélio tinha vergonha em poder mostrar que eles, em relação ao Natal, né, teve que procurar algumas maneiras para poder chegar até onde ele chegou. Mas o ponto principal que deve se compreender, não é? Ou que deve se focar é o seguinte. Eles celebram o Natal porque são filhos da Igreja Católica. Segundo Apocalipse capítulo 17, explica aí tudo quanto a prostituta, tal assim, ele compreende bem. Mas agora vê algo. Eles dizem que celebram o Natal porque as estrelas, os magos, assim, fecharam o Natal. Este é que é o grande problema da religião. Por isso que quando não há um profeta vivo na terra, o povo corrompe-se, o povo caminha fora da vontade de Deus. Os apóstolos viveram com Jesus, nunca festejaram o nascimento de Jesus. Viveram após Jesus, nunca festejaram o nascimento de Jesus. Os apóstolos. Os apóstolos. Estiveram perto dele. Os que estiveram com ele, os que andaram com ele, os que caminharam com ele. Não festejaram o nascimento de Jesus. Os magos, a estrela, tudo quanto haviam festejado o nascimento de Jesus era por uma causa e por uma razão, mas não como uma tradição, porque na palavra não há tradição, ou como um costume, então que daqui em diante vamos começar a festejar o nascimento de Jesus. Não houve continuação nessa celebração do nascimento. Se houvesse, iríamos ver onde os apóstolos na igreja primitiva fizeram isso. É conforme eu disse, o que está em jogo aí é o dinheiro, para que as pessoas, para que as igrejas, para que as denominações religiosas aceitem o dezembro para poderem celebrar sem memória, sem que, para o nascimento de Jesus, é só o mesmo dia que acabou. Vejamos, assim como os supermercados fazem marketing, as coisas baixas, as igrejas é a mesma coisa. Também fazem seus marketings. O envelope que tem dado, que ele está tentando defender aqui, com não, na Bíblia, a oferta, não sei o quê. A oferta que dão ali não existe na Bíblia. A oferta que dão no culto de Natal não existe na Bíblia. Na Bíblia nunca houve oferta devido coisa, o Natal. No Natal ou dezembro. Nunca houve. Se nunca houve, hoje vai haver com que base?
se em Deus ou é o que está escrito ou que um profeta mensageiro vivo disse. Farão com que base? Não há nenhum fundamento. Você vê? É por isso que eles têm reverendo, têm bispo, têm padre, mesmo sem terem fundamento na Bíblia. Mas por isso como? Sim, porque tudo isso veio surgir lá no Conselho de Nicéia. Reverendo na Bíblia não existe. Ele disse que o líder dele é o reverendo Mauete. O reverendo Mauete. Esse reverendo significa o quê? Significa que ele é um demônio, porque na Bíblia Deus nunca enviou um reverendo. Quem na Bíblia foi reverendo? Na Bíblia há pastor, apóstolo, doutor, profeta, você vê, profetiza e outros tipos de dom. Reverendo na Bíblia está onde? Tudo isso, esses nomes reverendos, esses nomes padres, esses nomes sei lá o quê, são nomes que vêm através do Concílio de Nicéia. Isso não há um fundamento nas Escrituras. Ainda mesmo, se uma pessoa que aceita ser dirigido por um reverendo, que na Bíblia nunca houve um reverendo, como é que não vai aceitar o Natal? Se tudo partiu lá com a mamãe católica. Não tem como. É isto que eu preciso e eu creio que os internautas irão me compreender com facilidade, sobretudo quando uma pessoa não é escrava da religião. Tem maior facilidade em me compreender do que eu estou a dizer. Quer dizer, para eles, tudo deve ser bíblico. Para eles. Se não tiver na Bíblia, é falso. Não, mas o que se prova aqui, ou o que se vê aqui, é que tu também partilhas do mesmo posicionamento. O que não está na Bíblia para ti é demônio. Veja algo. Para mim, segundo Deus, o que é de Deus está na Bíblia ou nos livros dos profetas, cujos os seus livros não estão na Bíblia. Porque temos muitos profetas cujos livros não estão nesta Bíblia que nós temos. De Deus é o que está na Bíblia, ou os profetas disseram, ou o que o Filipe disse, quer dizer, a palavra de Deus é o que está escrito, ou a revelação. Só isso que acabou. Já eles não, eles só creem na Bíblia, acabou. Quer dizer, para eles Deus já não fala. Deus parou de falar. Deus parou de falar. Sim, porque a boca de Deus é um profeta. E eles não creem que Deus envia profetas. Porque para ele, o último profeta é Jesus de Nazaré. Enquanto Jesus de Nazaré foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso segundo as Escrituras. Mateus 10. Você vê? Mas eles alegam que Jesus é o último profeta. Por que alegam isso? É para se implementar o que eles gostam. Reverendo, padre, mamá de 12, papai de apoio, protocolo, coro A, coro B, coro C. Está onde na Bíblia toda esta brincadeira? Não tem! Tá vendo? É isso que eles deveriam chamar de heresia, porque isso não está na Bíblia. Na Bíblia, o Pedro era dirigente do coro A. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Isso é brincadeira. São brincadeiras que as pessoas vão adorando Satanás e as pessoas, por sua vez, estão a pensar que estão adorando o verdadeiro Deus. Porque não existe toda essa brincadeira na Bíblia. Não há nenhum coro A, nenhum coro B, nenhum coro C, nenhum coro das crianças, tamborinho, recreio. Não há nada disso. Agora, o Filho de Deus deve seguir o que está escrito ou então o que Deus disse no presente do indicativo. Porque até em Mateus capítulo 4, Jesus disse que não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, sai, presente no indicativo. O homem não viverá do que saiu da boca de Deus, mas do que sai. Quem disse isso? Fui eu? Não. Jesus. Está em Mateus capítulo 4, que o homem viverá do que sai da boca de Deus. Mas agora, quem é a boca de Deus? Ninguém, nem mesmo o Cornélio aqui, tem como provar que a boca de Deus não é o profeta. A boca de Deus é um profeta vivo. E pela Bíblia é dito que o homem viverá do que sai da boca de Deus. É nesse sentido, sim. Deixa-me perceber aqui. A vossa... o profeta Cacó Filipe, penso que é assim que a pergunta deve ser dirigida. Em época de Natal, em dezembro, qual é o vosso procedimento? Como é que vocês se movimentam? É como hoje.
É um dia normal. Desconhecemos, não conhecemos isso. Não conhecemos isso. É que é como hoje. É como qualquer outro dia. Não há nenhuma sessão especial. Se na Bíblia não houve, e por sua vez, um profeta, a qual Deus enviou para as nações, após o canon ser fechado, porque nós temos estes livros, nós temos esses livros que temos hoje em nossa posse, porque o canon já foi fechado. Senão teríamos muitos outros livros. Se eles não assim celebraram, nem em memória, nem em nada, por que nós faríamos como se não servíssemos o mesmo Deus? Nós servimos o mesmo Deus que Deus de Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, é o mesmo Deus hoje de Cacó Filipe. É este que nós servimos. Esta celebração de Jesus, para ir se basear no nascimento de Jesus, é brincadeira. O que é que vocês pregam às pessoas sobre o nascimento de Jesus? Qual é a data no vosso ponto de vista? Não há data. Não há data? É assim, a Bíblia não explica a data. Agora, se Deus... O seu profeta não tem conhecimento sobre a data do nascimento de Jesus Cristo? É assim, o que não está na Bíblia, Deus revela ao seu profeta. Mas segundo a revelação que o profeta Cacó Filipe deu à terra, que Deus deu-lhe, Jesus não nasceu no mês de dezembro. Mas não é nisso, porque Jesus nasceu no mês tal, que deve se celebrar. A celebração em si, não há escritura para isso. Não há revelação para isso. Isto é o que está em jogo. Cacó Filipe recebeu a revelação e ele mostra, segundo a natureza, segundo tudo, o mês em que Jesus nasceu. Ok, qual é o mês que Cacó Filipe apresentou como o nascimento de Jesus Cristo? Qual é a data? Se o mês é o mês... Na visão de Cacó Filipe. Não é na visão dele. A visão, sim, o Fly deve compreender algo. Ele é quem revela, okay, certo, não é? sim, certo. Okay. O que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. A visão de um profeta é a visão de Deus. Porque o profeta exprime os pensamentos de Deus em uma geração. Ok? Segundo a revelação que Deus deu ao profeta Cacó Filipe, o que Cacó Filipe explica, Jesus nasceu no mês em que é o florescimento das uvas, a qual é o mês em que os cordeiros nascem. No mês em que nascem os cordeiros, é o mês em que Jesus de Nazaré nasceu. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele sendo o Cordeiro de Deus, vindo como um Cordeiro de Deus, então ele nasceu no mês em que os cordeiros nascem. Qual é o mês? E vejamos de que em que mês? Ele nasceu no primeiro mês do antigo calendário hebraico. Qual é o mês? Abril. Abril. Cornélio falou sobre abril há pouco, 25 de abril. Não é? Não é 25 de abril. Mas falou sobre abril. Sim, é abril. Quer dizer, em algum momento a vossa visão cruza. Não, é assim. Deixa eu explicar o algo. Cornélio disse há pouco, sim, que o nascimento foi propriamente em abril, mas a celebração é em dezembro. Não, a celebração do nascimento de Cristo Jesus não é em dezembro. Okay. É só para ratificar aqui e dizer que sobre festividades. Eu posso já acabar ainda? Para okay. Já estou quase mesmo. A questão não está se ele disse. O que ele disse é segundo um historiador, é segundo um homem. Ok? Não é segundo Deus, é normal. A verdade que vem na boca de um demônio é uma mentira. Está vendo? Você considera o Cornélio um demônio? Não neste sentido do que eu estou a dizer, mas dizendo no sentido do que ele disse, de quem disse que Jesus nasceu entre março a princípio de abril. Deixa eu me referir do que ele pode aqui apresentar. Este homem não explica, simplesmente disse assim, mas aquilo não é a palavra de Deus. Quando a serpente havia dito a Eva do que ela faria, conheceria o bem e o mal, era uma verdade. Mas por trás daquela verdade estava a morte.
estava queda. Você vê? Então, a verdade que vem da boca de um demônio é uma mentira. A verdade em um tempo é somente o que vem na boca de Deus. Porque os demônios podem adivinhar. Os demônios eles podem ter uma ideia, uma noção e até adivinhar. Conforme também vemos nessas denominações religiosas, elas podem dizer a tua data de nascimento. Mas é um demônio, é uma mentira. Por Deus. O Natal aos olhos de Deus é permitido? O Natal? O Natal como o nascimento de Cristo Jesus. O Natal como festividade que vocês festejam mesmo. Okay, isso que eu estou a dizer. Nós conhecemos, sim. Ok, a festa não é pecado. O pecado é ir contra a vontade de Deus. Não, responde só a questão dele. É permitido. Não. É permitido. Sim. Deus não é contra festas. Deus é contra o pecado. E como fazer um Natal sem ferir a verdade bíblica? Boa! Como fazer um Natal sem ferir a verdade bíblica? Fazer um Natal sem ferir a verdade bíblica é simplesmente na celebração do amor, nascimento de Cristo Jesus. Partilha o que tens com quem não tem, visita uma família, em amor e carinho, transmita a alegria para ele. É isso. Agora veja, tudo isso... Eu não estou a responder. Na Bíblia está onde? Não está na Bíblia, eu vou dizer. Não, mas festejar o Natal? Não, deixa eu vou dizer. A pergunta foi feita no... A Bíblia diz o seguinte, não existe um dia específico para amar o próximo. Não existe um dia específico para repartir com famintos. Está na Bíblia, desculpa. Não, você disseste, a Bíblia diz, e estás a dizer isso. Eu quero saber se o que está a dizer está a Bíblia diz amai o teu próximo. Não sei se eu posso até desculpa por cortar o raciocínio. Como disseste, a Bíblia diz, e depois estavas a dizer isto. Estou a terminar. Eu quero saber se a Bíblia é que diz isso. Que repartir, o que você está a explicar? Não, eu estou a dizer, sim. A Bíblia que diz. Sim. O que está a dizer que... Quem tiver dois, partilha com quem não tem. Não é isso. É isso que eu estou a dizer que a Bíblia diz. Eu estou a dizer no irmão Hugo que não existe um dia específico para fazer o bem. Mas se na terra em que vivemos... É isso ali. Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? Deixa terminar. Não, você não pode dizer fazer que a Bíblia diz que não, espera. Não existe um dia específico para fazer o bem. Não existe um dia específico para fazer o bem. Isso está na Bíblia? Sim, tá. Está na Bíblia? Todos os dias é para fazer o bem. Um momento ainda. Então, na minha pergunta, porque depois não vais conseguir responder e vais querer entrar em rodeio. Convém entender antes de responder. A minha questão é, isto está na Bíblia que não existe um dia específico para fazer o bem? Sim. Ou é tua imaginação? Não, está na Bíblia. Depois quando vou pedir para te mostrar na Bíblia, não vais mostrar. Está escrito que não existe um dia específico para fazer o bem. Não cessamos de fazer o bem. Quer dizer, não para de fazer o bem. Estás a falar uma coisa e estás a falar outra. É confusão que há. Irmão Hugo, não, quando é que a pessoa para de fazer o bem? Avança ainda. Não existe um dia específico para fazer o bem. Todos os dias é um dia de fazer o bem. Eu não estou a duvidar disso. Todos os dias é um dia para amar. Eu estou a perguntar se está escrito na Bíblia. Eu não estou a duvidar que não pode, que realmente a pessoa não tem... Mas Hugo, não cessamos de fazer o bem. Isso está escrito na Bíblia. Só um segundo. Eu esteja à vontade para pescar aqui alguma coisa. Okay? Há aqui uma parte que eu não consigo perceber nas coisas que tu dizes, né? E tenho que ser honesto e justo em fazer a pergunta, porque há aqui uma contradição pelo que vejo. O Hugo afirmou há pouco que os católicos cristãos só fazem aquilo que está na Bíblia, não fazem nada fora do... Sim. Mas o Hugo pede ao Cornélio que justifique tudo que diz, provando o que está na Bíblia. Muito bem. Eu sinto que o Hugo que o Hugo faz tudo, só que, aliás, deixa-me reformular a pergunta. O que eu sinto e vejo é que o Hugo tem a necessidade de dar credibilidade ao argumento do Cornélio se ele apenas estiver na Bíblia. Muito bem. Sim, não faz o Fly para... Deixa-me só dizer uma coisa. Ele ainda está me contando. Não, o Fly que perguntou a mim. Não, um momento, não. Fly, sabes por que ele está a me impedir? Sabe por que ele está a me impedir? Ele sabe que não é isso. Deixa-me eu falar. Não. Deixa-me eu falar. Ele perguntou ao Fly, você sabe. Não quero que eu fale. Não cessar. Ele sabe vezes o irmão me cortou, tá bom. Só um minuto. Okay. Vamos tentar manter aqui a ordem, a urbanidade. Eu sei que vocês dois são peritos nisso. Desde o início do programa que estamos bem.
Vamos continuar nessa onda e dar a palavra um ao outro. Certo. Temos tempo, né? Temos tempo para abordar. Como disse, podemos sair daqui no dia 1 de janeiro de 2021. Mas Hugo tinha feito uma questão porque sinto que tu fizeste uma afirmação que encaixa-se a ti. Certo, ok. É assim. O porquê que quando ele diz algo, eu peço que Para está na provar que está na Bíblia. Bíblia. Por quê? Eles só creem em tudo que está na Bíblia. Para eles, o que não estiver na Bíblia é heresia. Então, eu não posso permitir uma pessoa que crê desta maneira não dizer, vir dizer o que está fora da Bíblia. É nesse sentido. Por isso que estás a notar mesmo bem, e está mesmo claro, que quando ele diz algo, e eu já sei que não está na Bíblia, eu tenho ainda a prudência em lhe questionar. Isso está a dizer, está na Bíblia, antes de eu lhe perguntar, porque eu já sei que não está, porque eu conheço a Bíblia. Irmão. Não, um momento só. Bíblia Estou diz a para responder não a questão. parar de fazer Não é bem. essa parte ali, não é essa parte que está a se falar aqui. Não é essa parte que está a se falar aqui. O que está a se tratar é do que ele notou, que quando você falas, eu tendo a te pedir a escritura, ok? E ele, do que ele tem ouvido, do que eu tenho dito aqui, é que os membros das igrejas só creem em tudo que está na Bíblia. Então, era neste sentido que ele quer compreender por que eu estou a te pedir. E é isso que eu estou a lhe dizer. Porque, segundo os filhos de Deus, em uma geração, sabem muito bem que a palavra de Deus é o que está escrito e o que o profeta e o que Deus revela. Mas eles não creem assim. Eles só creem, tudo deve estar na Bíblia. Eles dizem assim, tudo deve ser bíblico. Não é bíblico, é falso. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Então, eu não posso permitir, para eles, a ideia é lhe bloquear para permanecerem no que eles já creem, para não querer fugir, porque não creem. Porque se ele querendo fugir, ele deve reconhecer que Deus continua a falar. Que Deus, se algo estiver oculto, Deus deve revelar a um profeta. Mas como eles não querem que Deus pode revelar a um profeta, quer dizer, o que já está escrito na Bíblia, se vir, Jesus chorou, ele deve se limitar até ali, acabou. Porque ele não crê tudo que Jesus chorou. Como eles não creem na continuidade da revelação da palavra de Deus, para eles Deus dele é morto, só falou lá em Israel, só visitou aquele povo lá, eles aqui, é um livro que vão lhes dar, mas o Espírito Santo e devem seguir e acabou. Por isso que eu não posso permitir ele falar aqui algo que não estiver na Escritura, porque ele só quer também assim. E é o que eles creem. Porque se eles crescem além, iriam com facilidade compreender quem é Cacó Filipe. Ainda que não pudessem crer em Cacó Filipe, mas compreenderiam que não poderiam ser dirigidos por um reverendo. Que um reverendo nunca poderia ser seu líder espiritual. Porque nas Escrituras não há reverendo. Quem na Bíblia foi reverendo? Ele mesmo pode me mostrar na Bíblia quem foi reverendo. Ele não tem como, mas ele segue o reverendo. Cornélio, mostra-me nas Sagradas Escrituras quem foi reverendo. Ok, tá bom. Agora, Para terminar. Mostra-me nas Sagradas Só para Não, terminar. antes de terminar. Não quero. Quero agora. Mostra-me nas Sagradas Escrituras quem foi reverendo. Eu quero demonstrar aqui agora que eles seguem falsidade, seguem brinco. Eles pegam na Bíblia o que eles querem e depois inventam suas coisas, mas quando vem ele trazer a revelação, está escrito aonde? Mas eles querem muita coisa que os homens lhes implementaram. Reverendo na Bíblia eu quero agora. Quem foi reverendo na Bíblia? Vamos continuar o debate. Vamos responder a sua questão. Pela Bíblia, mostra-me o capítulo e Já versículo. calma. Ele vai Eu vou começar a elucidar. Não, elucidar não, quero na capítulo, como é Bíblia. Eu quero ver, eu não quero história, imaginações. É o seguinte, irmão. O Cornélio tem um modo de abordar as suas respostas, de expor aqui os seus pensamentos. Então, É fugindo, isso é fugir. Mas eu vou apontar. Vamos dar espaço. Dê-me água, você vai sair e dizer que não, eu ainda tenho que levantar, tenho ainda que esticar a mão, não há razão. Dê-me água, acabou. Agora, quando eu vou dizer que não, eu tenho que esticar a mão, eu tenho que ver a posição em que eu tenho que te dar, e depois, por sua vez, eu vou ver se o teu lábio está seco ou não, e por sua vez, eu verei como vou dar o corpo. Não há necessidade para isso. Dê-me água, que acabou. Se tens água, dê-me. Se você diz que tens água, dê-me.
Não, preciso com que me conta que não. Que a minha mulher, quando ela trouxe a água, ela primeiro meteu no bidão e depois, quando tirou do bidão, colocou o copo e depois, quando meteu o copo. Não há necessidade. Mostra-me na Bíblia onde tem quem foi reverendo e é tudo. Não há nenhuma abordagem, não quero rodeio, porque é neste rodeio que depois vai ficar como se respondeu, porque explicou tanto as razões porque que não deu água. A pessoa fica com a sede e acaba de nem ter mais vontade de beber água. Mas não é esse o nosso caso, porque gostamos de ouvir o Cornélio e vamos sim dar a palavra ao Cornélio para ver se ele dispõe. Vou explicar. Sim, mas respondendo na Bíblia, quem foi reverendo na Bíblia? Ele vai responder. Haja calma, como diz o Cornélio. Calma. Sim, senhor. Sim, calma, mas só vou esperar que quem é eu acredito reverendo. que a ordem do nosso debate não é aquela de eu me dirigir diretamente ao outro colega do painel sem que o mediador, no caso, faça. Porque se assim for, eu também iria aqui, né, intervir diante de tantas coisas que eu estou a ouvir. Primeira coisa, a respeito da minha fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E enquanto o Espírito Santo de Deus estiver em pessoas, o Espírito Santo continuará a falar. Acredito em milagres, acredito em cura, acredito em ressurreição dos mortos. E não acredito simplesmente porque ouço, acredito porque vivo. Enquanto a igreja estiver na terra, a manifestação do poder de Deus será visível. O poder de Deus não é apenas conhecido no que se fala, também no que se vê. De tal maneira que Jesus concedeu dons e poder para que nós continuemos a manifestar na terra. Por que nós precisamos somente e somente pelas Escrituras? Porque somente pelas Escrituras nós podemos encontrar a ideia original das Sagradas Escrituras, da qual Deus falou, Deus fala, Deus falará, da qual podemos seguir. Fora do contrário, não podemos. Esta é a primeira razão. Na nossa congregação tem profetas. Na nossa congregação tem pastores, na nossa congregação tem evangelistas, razão pela qual o evangelho é a única mensagem de Deus na terra. E toda vez que se prega o evangelho, estamos ouvindo Deus falar. Não é preciso um profeta mensageiro. Todo irmão que tem o Espírito Santo de Deus e fala da parte de Deus, tem a mensagem de Deus. Prova bíblica, 1 Coríntios, capítulo número 12. Ninguém pode, pelo Espírito Santo, dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Toda pessoa que segue a Cristo, professa a Cristo, crendo que Jesus é o Filho único de Deus, que é Deus que se encarnou e morreu e ressuscitou para tirar os pecados, esse é irmão. Independentemente da denominação onde se encontra. Ninguém é irmão por causa da denominação. A pessoa é irmão pela fé em Cristo Jesus. Toda pessoa que tem a fé em Cristo Jesus, eu acredito. Agora, dando sequência para responder ao irmão. Quando nós encontrarmos a palavra bispo, a palavra presbítero, a palavra ancião, são modo de tratamento que a Bíblia dá a um determinado representante. A palavra reverendo e a palavra presbítero, a palavra bispo, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque é um modo de tratamento. Agora, essa palavra está na Bíblia. Eu chamar no meu líder presbítero, ou chamar no bispo, ou chamar no reverendo, é a mesma coisa. Por quê? Porque é um modo de tratamento que a Bíblia confere. Por isso, eu vou dizer o seguinte. Eu não quero trazer muitos textos bíblicos para provar a minha argumentação. Quero elucidar as pessoas naquilo que é compreensível da acordo das Sagradas Escrituras. Agora, se precisa de um texto em que diz se tem lá presbítero, se tem ancião, abre a tua Bíblia. Eu estou a te pedir, você diz o teu líder é reverendo. Não dê rodeios. Meu Deus. O problema é este. Esse é o problema. Reverendo e presbítero. Reverendo Mauete. Tem diferença entre presbítero e reverendo? Ok, espera. Como é que está na Bíblia? Ok. Tem diferença. Vamos responder a questão dele. Não. Tem diferença. Para mim responder? Para mim responder? Sim, responde. Tem diferença entre presbítero e reverendo? É só eu procurar um capítulo da Bíblia que pode me mostrar presbítero e reverendo. Não. Então que vem na Bíblia. Ai, meu Deus. Tem que ver na Bíblia. Não, é assim. Não, isso aqui é uma questão, é Bíblia. É uma questão de termos e significados, não é? Sim. O Hugo, permita-me dizer o seguinte.
O reverendo Mauete é presbítero. Eu percebi a explicação Se do for Cornélio, significado, onde o Cornélio alega que a palavra reverendo pode significar presbítero ou bispo. É a mesma Mas coisa. significa mesma onde? coisa. Na Bíblia onde? É isso que eu quero saber. Ai, meu É Deus. significado em A pergunta é onde? legítima, significado Ok. Na Bíblia. na Bíblia, não é? Eu vou lhe reverendo mostrar na significa Bíblia. presbítero? Haja calma. Ele vai mostrar. Vou lhe mostrar na Não, o Bíblia. Cornélio não vai mostrar nada, Vou- Fly. Não, Abre então tua Bíblia, não irmão. Abre tua não Bíblia. vamos querer nos Abre tua descansar. Bíblia. Ele vai mostrar. Não, aqui a questão só é. Segundo ele, vai Sim, Fly, é assim. É o que eu expliquei. Quando a pessoa está a pedir uma coisa e aquilo está próximo, se a pessoa querer dar explicações só para dar algo que está próximo, já vai querer fugir. É o que está acontecendo. Não é isso. Não acho que aqui Não é acho que aqui isso. uma fuga. Mas Não se é não é uma isso. fuga, o que custa? Acho que aqui- Mostrar-me. Ele vai O seu mostrar. líder é reverendo Mauete. Só um minuto. Ele não disse que seu líder é bispo Mauete. Não disse isso. Não. Disse reverendo Mauete. Eles, como só creem o que está na Bíblia, eu só quero que me mostrem na Bíblia. Quem foi reverendo é só isso. Quando é que Deus enviou um reverendo para dirigir um apóstolo, ok? Um povo. Só isso que eu quero. Hugo, é assim, eu quero procurar aqui um exemplo Não, e eu adequado. quero. É o seguinte, Já- só uma coisa também só- aqui, era só para desculpa. explicar. Não é que eu queira sabotar o bom senso do Fly Squad, Não, o espírito estás à vontade. apaziguador. O espaço é nosso. O espírito apaziguador. Mas uma coisa é assim. Se ele usou aqui a analogia da água, então pediu uma água, estou a dar-lhe a água. E não aceita a água. Toda vez que o irmão pede-me texto bíblico, eu dou-lhe texto bíblico, o irmão não quer ler. Não me mostraste em nenhum momento. Haja Não diz. É assim, Hugo, o que eu noto aqui, com base nos vossos argumentos, na verdade, talvez até nem seria necessário eu estar a entrar para tentar ajudar na clarificação da explicação do Cornélio. Eu percebo a ti também como percebo o Cornélio, não é? E daí estarmos juntos, e acho que desta segunda vez haverão mais vezes caso haja disponibilidade de ambos. No entanto, o que dá para sentirmos aqui é que o Cornélio passou-nos uma visão sobre significados, sobre palavras que possuem o mesmo significado, mas em alguns lugares são mencionados de formas diferentes. Entenda que quando fez a sua explanação no início, e disse muito bem, quando eu falei, olha que redundância, quando eu falei sobre pregarem a palavra de Deus, mas terem posicionamentos diferentes. Existem zonas, o espaço, o local, a língua. Vocês dois nos colocaram dentro do cenário de forma perfeita. O Cornélio, no meu ponto de vista, apenas está a dar continuidade. A diferença é que os termos, para ti pode ser uma coisa e para ele pode representar duas ou três coisas. Um único termo. Eu não tenho conhecimento. São palavras polissêmicas. Eu não tenho conhecimento daquilo que vocês têm nessa questão da palavra de Deus. E eu não confirmo que presbítero ou bispo significa reverendo. Quero eu que pessoas como vocês e quem está a nos ver também, a partir dos comentários, possam nos confirmar se o que está a ser dito aqui é verdade. Não que esteja a duvidar, atenção, apenas porque não sei. É só por isso. No entanto, o que tu pedes é aquilo que o Cornélio dá. Agora, resta-nos nós ir atrás da verdade se o significado é realmente o que tu pedes para que ele dê. Reverendo ou presbítero ou bispo. Sim, é isso aí, Mas ele deu Flávio. aqui um ponto interessante, disse que está na Bíblia, e eu gostaria até de ouvir esse ponto. Talvez assim, se calhar, vai ser um pouco mais claro. Sim, Fly. Agora, só que o Fly é assim, na palavra de Deus, não é assim, não é conforme... É o que eu expliquei. A Bíblia não é um dicionário. A Bíblia não é uma gramática. É isto aqui, que eu estou aqui mesmo, para que, se ele está aqui a defender a Bíblia, somente para se permanecer nessa linhagem. A Bíblia é assim. Se tem apóstolo, você, para poder explicar que apóstolo é isso ou é aquilo, você não vai buscar a tua imaginação. Tu deve mostrar na Bíblia. Se eu quero te mostrar que Jesus é Deus, eu tenho que mostrar na Bíblia. Agora, eu não Tu fazes posso... questão que isso seja mostrado, tu tens que mostrar na Bíblia. Sim, é isto. O mesmo Quando tu afirmaste que eles só fazem isso. Não, Só falam o que está na Bíblia. não, eu estou a dizer, se eu estou a dar como um exemplo, se eu puder te mostrar que Jesus é Deus, eu tenho que te mostrar na Bíblia, mas num sentido de conforme eles creem. Só que eu, como creio na Bíblia e na continuidade da revelação de Deus,
Eu posso te mostrar pela Bíblia e pela continuidade da revelação. Mas quando alguém não quer na continuidade da revelação, só quer que tudo deve ser bíblico, vai vir me dizer algo que não está escrito, que é sua imaginação ou interpretação, pegando como a Bíblia fosse um dicionário, me mostrar reverendo na Bíblia, mas me mostrar lá bispo, na Bíblia o padre. Não pode. Haja calma. Irmão, Você, ao me dizer que padre é o mesmo vamos me dizer que padre é o mesmo que mamã. Eu tenho que te perguntar onde é que está na Bíblia. Porque isso pode ser fruto da teologia. Pode ser fruto de ensinos teológicos. E são ensinos satânicos. E eu devo combater esses ensinos. Tá bom. Irmão, ok. Vamos, Pedro era apóstolo ou era presbítero? Assim também como ele me fez. Vamos ouvir o Cornélio. Sim, Pedro era presbítero ou era apóstolo? Eu não conheci Pedro, não sei nada Apóstolo de Pedro. Não sei nada dele. Apóstolo Paulo. Desculpa, Tá bom, deixa só terminar. Sim. Enquanto vocês falam, eu vou pegar o telefone Ok. e ir ao Google. Talvez exista um significado da palavra reverendo que coaduna com o que disse aqui o Cornélio. E o que podes encontrar é aquele que pode ser venerado. Tá bom. O significado de reverendo, através do dicionário. Deixa terminar. Isso é dicionário, mas eu não gosto de falar estas coisas, porque eu não venho para poder explicar a ciência ou demais como outra coisa. Tá bom. Tem a bondade. Ok, apóstolo Paulo era presbítero ou apenas apóstolo? Ok. Pergunta-me no meu tempo. Eu não vivi lá. Ok. Eu estou a viver agora. Ok. Pergunta-me hoje. Ok. Amar Mamã Martini, Yannick Aka, Pedro Aleixo, Apóstolo André Lima, Apóstolo Doutor Marcos. Eu estou a viver hoje. Se eles eram ou eu não sei, porque eu não estava lá. Eu vou fazer questão de esclarecer. Ok, sim. O termo presbítero... Não, pergunta-me. Não, eu fiz as questões e tu disseste que não os conheces. Sim, não os conheço. Não conheces. Vamos deixar o Cornélio continuar. Não conheces. Quer dizer que não conheces Pedro, nem conheces Sim, não Paulo. vivi lá. Porque até o galo que cantou quando Pedro havia negado Jesus, se eu perguntasse o galo era de quem, ele não sabe. Eu vou responder. Mas ele quer explicar de quem era o galo. Vou te responder. De quem era o galo? Deixa te responder. Aquele galo não é animal. O problema do Cornélio é isto. Ele não costuma entender as perguntas. Você conhece de quem foi o galo? Deixa eu te responder. Sim, mas um momento, você conhece? Essa pergunta está mal dirigida. Um momento ainda. Porque essa pergunta é usada, sabe como vai responder algo que está mal dirigida. A pergunta é usada. Esse é o teu problema. A pergunta é usada como rasteira, tendo em conta o nível de ignorância que as pessoas não é nada disso. Não é nada disso. Aquele galo representava você conhece um ciclo de trombeta. A minha questão é conhece um ciclo de trombeta. O dono é ciclo de trombeta. Não, ouve. O som eu perguntei é o ciclo de trombeta. Não, eu perguntei o dono. É o que eu estou a dizer, irmão. O dono foi quem? É que eu estou a dizer, irmão. Não. Não é o dono que é o ciclo de trombeta. Quem foi o dono? O cantar do galo. Estou falando o galo que cantou quando Pedro levou 3 vezes. Não é galo animal. É um som de trombeta. Quando o galo cantou, é um som de trombeta, não é animal. Não, o galo não é. O cantar do galo não é animal. Era o que o galo? O cantar do galo era uma trombeta que se fazia soar em tempo vespertino, porque existiam 4 fases durante um dia, durante a vigília romana. Mas um momento, eu não estou a te compreender. Estás a me explicar que o dono do galo, quando Pedro negou Jesus, o dono foi um ciclo de trombeta? Estou a lhe dizer que o galo não é animal, é o cantar do galo. O galo não é animal? Não é animal. O que então? É uma ave? O que é? Não estou a compreender. O galo que tocou a trombeta, o nome da trombeta que não soava, foi um galo? Não foi um animal. Também está na Bíblia? Está na Bíblia. Que não foi um galo, foi uma trombeta? Sim. É o cantar do galo. Este é de fly. As pessoas... E eu gostaria só de fazer uma coisa. Mas eu estou a falar agora. Não, permita-me só dizer uma coisa. Só assim você quem vai estar bem. Sim, permita-me só fazer isso. E por que eu tenho que fazer isso? Estamos a entrar para um Sim, campo. por que eu tenho que fazer isso? Fly, permita-me só. Por quê? Porque não se pode conduzir a ideia de um debate na rasteira de um único pensamento, onde a pessoa tem como ela forte para contradizer. A questão que eu estou a esclarecer ainda é sobre o presbítero.
E permitam-me E a terminar minha essa questão é sobre explicação. reverendo. E eu já estou a Você quer explicar uma coisa que não é. Não, ela alega Ai, que meu presbítero Deus. é reverendo, então vamos deixá-lo Eu estou a Mas dizer na que Bíblia não tem presbítero, eu compreendo. Tem a Fly. ver com bispo, autoridade, tem a ver Não, com na são Bíblia modos de tem reverendo. tratamento. Na Bíblia não tem. Deixa-me terminar. Isso é a teologia Eu que só deveu. penso- Isso não é eu só penso- apenas teologia. eu só penso- Chamado irmão, então eu vou tratá-lo mesmo de Eu disse senhor. para não chamar de irmão. Sim, ele disse que não é meu irmão. Vocês não. Ok, vamos chegar a esse campo, né? Sobre. O irmão. Yeah. Cornélio, vamos terminar para depois não ficarmos perdidos, né? Sim, não, eu tens só um quero- raciocínio a concluir. Sim, um raciocínio a concluir. Vamos lá. A respeito de presbíteros, bispos, anciões. Isso não são ministérios, nem reverendo. Isso não é um ministério. O que são isso? São modos de tratamento que a Bíblia ou a igreja confere a uma determinada pessoa que tem sobre sua jurisdição várias congregações. E quando nós irmos na Bíblia Sagrada, irmão, pode abrir a sua Bíblia? Pode abrir a sua Bíblia? Não, vamos ainda no significado. Sim, é mesmo Estás a isso. mostrar. Você veja, eu vou falar, você vai vir dizer que não, eu estou a falar. Eu vou falar, estou a te interromper. Estás a falar, queres que eu falo? Não pode eu ser pedi assim. para o irmão abrir a sua Bíblia. Mostra só ainda o reverendo na Bíblia. Faz isso que eu quero. Eu já esclareci ao irmão que reverendo, presbítero, bispo são modos de tratamentos equivalentes que se atribuem a uma determinada pessoa que tinha sobre sua jurisdição várias congregações. Pedro era presbítero da igreja em Jerusalém e toda a Caia. Paulo era o presbítero e apóstolo de todas as congregações que estavam na Ásia Menor. Mas está E eu escrito que posso- presbítero significa reverendo e reverendo presbítero. Presbítero é reverendo. Está na Bíblia ou no dicionário? Isso é um modo de tratamento. Sim, mas a questão E é... os modos de tratamento, óbvio que eu estou a lhe dizer. eu compreendo. Fly, nós temos o Google. O Google, você pode colocar significado de tal palavra. Ela vai te oferecer. A minha questão é, o presbítero que ele está aqui a explicar não é nada reverendo. Nem no dicionário, nem na Bíblia. Até, eu não quero ter no dicionário, porque eu não gosto de falar... A minha questão só é, na Bíblia, presbítero não é reverendo. Presbítero é o quê, irmão? Presbítero é o quê? Eu não vou te dizer que o que é presbítero, mas não é reverendo. É o seguinte, o irmão... Agora, se ele puder mostrar na Bíblia que presbítero é reverendo, aí tudo bem. Mas se não tem como, vamos só avançar, vamos só pular para uma Não. outra coisa. É que eu estou a dizer, Porque irmão, presbítero não é abra a tua reverendo. Bíblia, abra a tua Bíblia. Eu já estou a Entendes? dizer que são modos de tratamento que se confere a uma determinada pessoa. Tá bem. E deixa-me Alguém só foi dizer uma conferido coisa. como reverendo na Bíblia? Presbítero equivale a reverendo, é a mesma coisa. E na Bíblia, mas para você dizer que é meu gato, está onde na Bíblia? Essa que é a questão. Está aqui no princípio instituído. Na porque Bíblia. O reverendo, sim. O presbítero é a pessoa que tem sobre sua jurisdição várias congregações. É a mesma coisa que reverendo. Isso Mas é um está na modo Bíblia, de tem uma coisa que tratamento. reverendo. É um modo não de tem tratamento. nada isso, isso não Tem existe. Abre tua Bíblia. Reverendo significa aquele que pode ser Não é isso. revenerado. Uma palavra polissêmica Não é língua nada, portuguesa não. agora. Uma palavra polissêmica Não é língua portuguesa, é aquela Bíblia. que tem vários significados. Deixa isso, deixa... Vários significados. E Por exemplo, reverendo na apóstolo, Bíblia. Um Por momento. exemplo. Por exemplo, Aqui não apóstolo, sou, eu só quero apóstolo significa reverendo. embaixador, Eu só quero apóstolo reverendo. significa enviado, apóstolo significa Veja, representante. consegue explicar outras coisas, mas É o isso reverendo que eu estou a não. dizer. Eu já lhe disse que reverendo é a mesma coisa bispo, Está onde é a na mesma Bíblia? coisa presbítero. Sim, está onde Os na Bíblia? significados da palavra É. é para dar a entender os vários Agora eu significados que uma coisa te tem. digo que você está a mentir. Abra a Bíblia. Bem, nós vamos. Vamos abra a avançar. Bíblia. Ele não tem como mostrar. Isso Exato. aqui não Vamos avançar. Bem, tem aqui visões e posicionamentos diferentes sobre significados, né? E eu entendo claramente os dois, a forma como Mas isso é apresentam lamentável os seus quando alguém argumentos. não se permite compreender significados de nomes e modos de tratamento. Como, por exemplo, profeta pode significar mensageiro, pode significar porta-voz. Ao facto de dizer a um profeta que significa apenas mensageiro, isso não descura a possibilidade de ser um nabi. Porque dentro da classe de profetas existem profetas mensageiros, existem profetas nabi, porque nabi são aqueles que dentro da ordem da revelação não receberam mensagens para todo o povo.
Isso é tão fácil e para mim isso é triste. Mesmo no significado de palavras, podes ir procurar onde nunca vais encontrar que reverendo significa presbítero. Modo de tratamento concedido Não existe. a um presbítero. Podes pesquisar, pega qualquer tipo de dicionário. Estamos a tentar terminar este Nunca assunto. vais encontrar que reverendo significa presbítero. Mesmo alguém que estão aí com o dicionário, podem colocar aqui onde está que reverendo significa presbítero e dizer o dicionário. Não tem. Não há. Ok, tá bom. Reverendo não significa presbítero e acabou por final. Vamos pular esta parte do nosso Mas encontro. Vamos pular essa parte do nosso encontro para entrar O aqui. senhor é velho, enquanto que é um modo de tratamento de se dirigir. Você está só dando a uma pessoa. não há Esse é nenhum Luciano. lugar que reverendo Meus amigos, significa presbítero. meus É só amigos, isso que você não tem de reconhecer. É um assunto que já está ultrapassado e agradecia que respeitassem o meu pedido. Entretanto, Cornélio, o religiosa é a passagem de ano. Primeiro, a passagem de ano é em celebração da gratidão, em benefício de todas as coisas que Deus concedeu para nós. A Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façar uma outra coisa. Façai tudo para a honra e glória do Senhor. Então a passagem de ano é um momento em que nós celebramos as beneficências que Deus nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Não é um ato pagão, não é um ato satânico, mas é um ato de um coração grato em tudo o que Deus fez por ele e fez por nós. Dentro das festividades, eu posso assim dizer, isso não tem a ver com a religiosidade. O espírito grato tem a ver em reconhecimento da bondade de Deus em nossas vidas. E nós, por conta do decreto presidencial que estamos observando, não estaremos realizando a vigília da passagem de anos. Ou aquilo que nós chamamos geralmente o culto de ação de graça, que é o primeiro culto que nós realizamos. Pode ser ao primeiro domingo ou ao primeiro dia do ano transato, é assim que nós podemos dizer, em celebração. Nesse caso, no domingo, né? Sim, isso pode ser num domingo, pode ser numa sexta, pode ser num sábado, independentemente do dia que calha o dia 1. Ou então a igreja pode remarcar para um outro dia. Então é feito em gratidão àquilo que Deus fez em nossas vidas. Mas há aqui alguma posição contrária à passagem de ano? Não há. Por quê? Porque sempre que nós estivermos a viver em um determinado país, é claro que nós vamos observar aquele calendário. Quiçá, se a nossa cultura não permite observar aquele calendário. Como, por exemplo, os muçulmanos não celebram 1 de janeiro. Mas nós, né, somos angolanos, estamos aqui, a nossa fé em Cristo Jesus não nos restringe da celebração à passagem de ano. Ok. Hugo, no vosso caso... De princípio, a passagem de ano é um momento de muita burla no espiritual, muita burla mesmo. Muita burla. Porque os líderes religiosos, eles aproveitam-se da passagem do final do ano para poderem darem falsas promessas às pessoas. Criam aqueles seus cultos que ele estava aqui a explicar, não é? Os cultos que eles não vão realizar devido ao decreto. Penso que talvez os líderes estejam frustrados com o governo, porque é uma oportunidade que eles deveriam ter em poder arrecadar bem para entrarem bem no ano novo. É um tempo em que os líderes hoje te dizem que a tua vida vai mudar, só te dizem no final do ano. Que o ano tal vai ser assim, o ano tal vai ser aquilo. Faz isso, faz acolá. As pessoas bem dispostas, neste final do ano, nessas vigílias que eles fazem, trazem tudo e assim em diante, e o ano vem, por exemplo, há pessoas que eles mesmos, no final do ano de 2019, disseram que, em nome de Jesus, 2020 será um ano em que Satanás não vai conseguir travar a vossa vida. Mas o que aconteceu em 2020? Você vê?
aconteceu o que aconteceu. Mas eles disseram aos seus fiéis, será que o sangue de Jesus tem poder? 2020, mesmo aquele que você não conseguiu, em nome de Jesus, vai conseguir. Invocaram, falaram rabachúria, labachúria, falaram tantas coisas que eles têm dito. O 2020 veio, muitos perderam emprego, muitos estão desempregados até hoje. Tá vendo? Então, quer dizer, esse é um momento em que as pessoas são ludibriadas, as pessoas são mutiladas espiritualmente, mas infelizmente não há. E veja o que é que Satanás, como é que Satanás é Deus destas religiões. Já tem rebelião gospel, rebelião espiritual, a rebelião nas igrejas dele, a rebelião, a boda. E desculpa-me pelo termo, há muito sexo entre irmãos e irmãs neste momento. Porque as meninas falam nos seus pais que estão lá na vigília. E na vigília onde é que elas vão? Antes, lá mesmo na própria vigília se desviam, se fazem não sei o quê. Muita prostituição. Quer dizer, é um momento de muita prostituição na igreja. E os pastores deixam isso para que eles consigam ter o seu reinado. Okay? A prostituição reina nas igrejas porque aquilo fortalece o reinado dos líderes religiosos. Porque se ele cortar aquilo, o jovem vai embora. O jovem quer curtir, ele quer fazer a vida. E a igreja... Até na igreja é isso de curtir? Sim, as igrejas são os maiores centros de prostituição. As igrejas. A sério? Sem ser contigo. O que é que lhe faz afirmar isso? Eu estava lá. Ele está lá. Todo mundo está lá. Você vê? Isso é uma realidade que ninguém pode duvidar. Quando tu estavas lá, o que é que acontecia? É muita coisa. Você vê, mesmo até nos vão ir despedir, que vão na igreja, vão na vigília. Então, os pais soltam, estão na igreja, vão orar a Jesus, não sei o que, soltam. Antes de irem lá na própria vigília, ela foi na casa do irmão, fizeram sexo. Vão ir lá. O próprio irmão que fez sexo com a irmã, o Espírito Santo vai vir nele. Na vigília. Vai falar em língua, vai pregar. O que fez sexo com a irmã, ele que vai estar aí em frente mesmo, a pregar, a profetizar, a fazer as pessoas a caírem. Mas ele fez sexo. Agora, diga-me uma coisa. Disseste que estiveste lá. Sim. Passou também por essa experiência de dizer aos pais, aos responsáveis que viviam consigo, que está aí a rezar e depois desviou para a casa de uma irmã? Bem, eu, pela graça de Deus, não é? Nunca aconteceu contigo? Eu tive uma vida de sacerdote, pela graça de Deus, desde a minha infância. Todos quanto conhecem, todos quanto estão a me ouvir, ninguém tem como contrária dizer isso. Ok? Eu nunca conheci uma mulher em toda a minha vida. Não percebi. Nunca havia conhecido uma mulher em toda a minha vida. Antes da sua esposa? Certo. Eu casei Castro. Ok? Então, o que quer dizer? Eu não tive essa vida, mas eu vi esta vida na igreja. Todos quanto me ouvem, sabe, ele próprio sabe que o que eu estou a dizer é verdade. Os instrumentistas, os coristas da igreja, porque eles implementam todas essas brincadeiras que não tem escritura na Bíblia, ele não tem como defender, para poder, eu disse, que as igrejas é o maior centro de prostituição. Tudo isso são formas de propagar a prostituição e por isso conservam o reinado dos pastores. Tá vendo? Aí você vê que pessoas antes de casarem acariciam-se, andam abraçados, noivos permanecem juntos além das 19 horas, beijam-se. E está errado isto? É pecado isso. Mas você permitiria a tua filha, alguém lhe beijar? A tua própria filha? Só para nós vermos o errado. Nem iremos muito além. É só colocarmos aquela menina como a nossa filha. É só isso que acabou. A pessoa permite, então está claro que é errado. Mas nas igrejas não é isso. Sabe? Muitos casam-se, mas já fizeram relação sexual. Muitos casos já se acariciaram, já na de mãos dadas. O homem já deu dinheiro no quê? Na mulher. Não, o final do ano, a passagem do final do ano, é um momento em que as igrejas arrecadam muito, mas arrecadam mesmo muito. É um momento em que os líderes religiosos, eu penso que devido a esse novo decreto, estejam até a querer influenciar os governantes para poderem anular isso. Porque é um momento em que eles faturam dinheiro mesmo,
Okay? Porque queriam muitas requestões dos jovens. Você pode ver vigília só dos jovens, ou tarde, noite, não sei, noite de vigília. Inventam muitas coisas que nem na Bíblia tem. Muitas coisas mesmo. Que nem na Bíblia tem. Mas por trás disso tudo, o que tem? É pecado. Pecado por cima de pecado. Pecado por cima de pecado. E o que mais me entristece nisso é as promessas. Como as pessoas não conseguem compreender que não são conduzidos por servos de Deus. Lhes dão promessas que o ano tal vai ser diferente, o ano tal a tua vida vai mudar, mas ele não se pergunta por que o pastor nunca me disse isso no meio do ano? Por que não fala que não? Em 2021, daqui a 3 meses, tudo vai mudar. Mas por quê? Porque só no final do ano. Porque é um momento em que todo mundo está com uma mente não sei lá como, em que pode aceitar qualquer coisa, e ele vai tão convicto naquele ano, tá vendo? Por falsas profecias, por falsas promessas. Todos aqueles que, será que os líderes que prometeram em 2020 que haveria pessoas seriam o que eles disseram, será que eles vieram confessar publicamente a respeito disso? Não. Mas eles prometeram e as pessoas seguiram eles. E as pessoas ainda seguem eles até hoje, apesar da falsa promessa. Por isso que eles diziam que a Covid-19 era coisa do diabo. A Covid-19 é um chicote de Deus. Deus é que mandou a Covid-19. É um chicote de Deus. Deus é que mandou a Covid-19. Como assim? Esta pandemia da Covid-19. Por qual motivo? Devido às igrejas e à homossexualidade. Falei, estou a te dizer sério. A Covid-19 é devido às igrejas e devido à homossexualidade. Foi em 20 de outubro de 2002 que o profeta Caco Filipe profetizou devido às igrejas, devido às homossexualidades. Profetizou o quê? A Covid-19. Onde é que está escrito? Em Cacu, capítulo 3, Pode partilhar conosco? À vontade. Vamos lá, então. É uma profecia do profeta? É uma profecia do profeta Caco Ele Filipe. profetizou o Covid-19 em 2002. Em 2002, em 20 de outubro de 2002, no seu livro, no 3º capítulo do seu livro. Onde é que está o livro físico? Não trouxe o físico. Ok. Era uma questão de confirmarmos a data, não é? Sim. Está profetizada pelo profeta. 20 de outubro de 2002. Foi por isso que quando, em março, as igrejas em Angola queriam juntar-se, no Brasil queriam juntar-se, os líderes religiosos todos convocaram uma oração contra a Covid-19. Em Moçambique, a mesmíssima coisa. Em Angola, a mesmíssima coisa. Eu fiz uma live na minha página. Se os líderes para os governos não permitem, para os governantes não permitirem esta vigília, porque esta vigília iria fazer tudo triplicar, multiplicar. E o que aconteceu? Eu tenho essa live na minha página, em março. Eu disse que este chicote da Covid-19 foi Deus quem está chicoteando a terra por causa já das igrejas e por causa da homossexualidade. Homem casar com homem, mulher casar com mulher. E para os governantes não permitirem com que os seus líderes convocam esse jejum para poder lhe perguntar, mas por que essa pandemia está nos a assolar? E se você não sabe por que essa pandemia veio, quem não sabe a origem, por que veio, como vai dar a solução? Não tem como. Mas os nossos governantes falharam em não impedirem esta vigília, porque se impedissem, Angola estaria bem. Hugo, mostra-nos a profetização do profeta Caco Filipe relativamente à data em que... Está aqui. 20 de outubro de 2002. Para os que desejam acompanhar, podem ir nos vossos telemóveis. Se for um telefone Android, vão na Play Store, procuram por Caco Filipe. Quem tem um telefone iPhone, a mesma coisa. Procura por Caco Filipe. Instala o seu aplicativo. Caco Filipe com capa. Com capa. K-A-C-O-U. Caco Filipe. K-A-C-O-U. Caco Filipe. Pesquisam por Caco Filipe. Instalam o seu aplicativo. Vão no seu livro número 3. Que ele pregou em 20 de outubro de 2002 em Locojor, Abidjan, Côte d'Ivoire. Assim diz o homem de Deus.
Mas por causa do pecado e por causa das igrejas, saibam que o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E acontecerá que ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo pelo medo de ser contaminado pela doença. Quer dizer, as pessoas teriam medo de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo pelo medo de ser contaminado pela doença. Isso foi em 2002. Em 2002, ele disse, pessoas andarão sem se tocarem. E disse mais, Fly, por favor, Fly, lê isso aqui. Aqui, Fly, por favor. Ok, as escolas fecharão e vocês escutarão pessoas dizendo... As escolas quê? Fecharão. E não fecharam. Fecharam. Okay. Deixa-me ver. Deixa-me concluir. As escolas fecharão. Deixa-me concluir aqui. E vocês escutarão as pessoas dizendo, eu estou com medo de tomar o metro. Eu tenho medo de tomar o ônibus. Eu estou com medo de ser contaminado pela doença. Vocês veem... O perverso O justo dirá ao perverso, vai expor a tua nudez na praia. E o perverso diz-lhe, não, eu não quero. Vocês veem. mas aqui, o Cacó Filipe é um cidadão de nacionalidade... Ivoiriense. Ivoiriense. Marfinense, certo. Eu nunca estive na Costa do Marfim, não tenho... Certo. Ele se baseou, vamos lá, as profecias, não é? E acredito que o Cornélio pode concordar aqui comigo, muitas das vezes são feitas em função do espaço e localização que a pessoa se encontra. Sim, sim. Porque a maior parte dos profetas, isso já olhando desde a sua origem, não tinham conhecimento do que é que se passava no outro lado do mundo. Não é? Penso que faz algum sentido. Okay. Eu quero questionar aqui esta profecia do profeta Cacó Filipe em dois pontos importantes aqui que eu reparei no texto. Metrôs e ônibus. Okay. Ônibus até passa no barulho, passa aqui o termo. Mas metro. Côte d'Ivoire tem metro? Não tem metro. Okay. Então o profeta falou se baseando em que realidade? Para o mundo inteiro. Ele não disse que essa doença... Nós em Angola não temos metro. Sim, por isso que essa doença será para o mundo inteiro. Não era para uma nação ou para um continente. Para a pessoa compreender bem esta profecia, é lendo este capítulo na sua íntegra. Vai compreender ele mostrando as consequências que as igrejas trazem na terra. Isso aumenta a ira de Deus. A ira de Deus vai aumentando por causa das igrejas, por causa das orações das igrejas, por causa das multiplicações e devido aos desfiles de homossexuais. Por isso que ele disse, esta profecia, ele não disse que aconteceria em África ou na Côte d'Ivoire, era no mundo inteiro. E veja, onde aquilo começou? Não tem ônibus, não tem metro. Você vê? Por isso que ele estando em África falou disso. Apesar que no seu país não tem. Sim, onde começou faz algum sentido. É isso. Você vê, e agora, só para mim terminar aqui. E veja algo. Isto foi uma profecia. Quando as igrejas começaram a levantar para poder orar por isso, eu fiz uma live. A live foi totalmente partilhada por todos os países de língua portuguesa, onde eu já passei, anunciando esta mensagem. O último que ainda não fui lá é o Brasil, que vou já no dia 10 de fevereiro e só sairei lá no dia 1 de abril. Já foi autorizada a tua viagem? Já recebi a carta, já tenho o bilhete de passagem e tudo. Visto? Falta da entrada do visto. Okay. Yeah. Então, eu alertei por todos esses países que falam a mesma língua que eu. Porque os outros apóstolos de Cacó Filipe, nas outras línguas, também advertiram o mundo inteiro para impedir esta vigília. E que se permitirem, vocês verão as coisas a multiplicarem. E o que aconteceu? Se o governo quer parar esta pandemia, fecham só todas as igrejas para sempre. Se fecharem todas, a única maneira de combater a Covid-19 e não aumentar a ira de Deus para poder vir uma outra pandemia pior que a Covid, fecham todas as igrejas do mundo, sem exceção de nenhuma, para sempre. Proíbem os homossexuais ou lançam todos os homossexuais para irem criar sua nação.
para irem fazer o país deles. Não permitirem, não legalizarem a homossexualidade, impedir a homossexualidade. Façam essas duas coisas, você verá que o mundo estará em paz. Mas o que é que tem a ver a homossexualidade com o Covid? Aquilo aumenta na ira de Deus. É o chicote. É o chicote, sim, é um chicote. Aquilo aumenta na ira de Deus. Quer dizer, quando, por exemplo, o nosso país despenalizou a homossexualidade em 2017, quer dizer, aquilo para Deus é um país mais mal cheiroso. É um país podre diante de Deus. Despenalizar a homossexualidade. Um homem nunca pode permitir, nem na sua morte. Baixe o aplicativo do Profeta Kaku Flip oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Kaku Flip oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do Profeta Kaku Flip em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em vídeo. O aplicativo tem mais de 44 idiomas e cada bandeira representa o idioma do seu país. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Kaku Flip, o único e verdadeiro nesta geração.